Seja em Êxodo 20 ou Deuteronômio 5, você encontra ali as porções completas dos 10 mandamentos. É interessante você perceber que na sua Bíblia, os parágrafos começam com uma letra em negrito. Então você sabe quando começa um novo mandamento, ou seja, quando o assunto é trocado. Você vê o primeiro mandamento começando com uma letra em negrito, depois você vê o outro mandamento, o segundo mandamento, quando começa de novo com uma letra em negrito. Então a maioria das Bíblias tem esse recurso de identificação dos parágrafos. Então você sabe qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro mandamento, até o 10º mandamento. Tá bom? Uma coisa que fica aqui bem clara para nós é que os primeiros 4 mandamentos falam de amor a Deus e agora nós vamos tratar da segunda tábua dos 10 mandamentos. Amor ao próximo. E começa falando aqui acerca dos filhos. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o primeiro mandamento como promessa. Então Deus faz uma promessa, que os bons filhos, aqueles que honram seus pais, vão viver muito. As pessoas dizem que só a partir de Êxodo 20 é que você tem os 10 mandamentos. E isso não é verdade. Nessa questão aqui de honrar o pai e mãe, por exemplo, você tem os filhos de Judá. Morreram bem antes do que deveriam. Isso está em Gênesis 38. Deveriam viver muito mais, mas desonraram seu pai no projeto que Deus tinha de vida para aquela família e assim morreram antes da hora, vamos dizer assim, né? Mas esse é o 5º mandamento. O 6º mandamento nós lemos: não matarás. Então, matar sempre foi errado. Não é só a partir de Êxodo 20 que matar é errado. Por que Caim cometeu um erro? Porque matar sempre foi errado. Então a gente entende que essas coisas só não estavam transcritas. Por quê? Porque antes de Moisés se vivia uma cultura oral, onde a palavra de Deus, as histórias de Deus, as coisas acerca de Deus eram transmitidas de pai para filho oralmente. Então Moisés começou a escrever as coisas. Então a gente tem esses registros a partir de Moisés. Não seria diferente com os 10 mandamentos ou com as regras de Deus para o ser humano. Você tem o 7º mandamento, não adulterarás. Você se lembra quando aquele rei tomou a mulher de Abraão para ele? Lógico que Abraão cometeu ali também a sua parcela no erro, mas tomar a mulher de outra pessoa para você, Deus sempre considerou isso errado, não é só a partir de Êxodo 20, tá bom? Você tem também o 8º mandamento dizendo não furtarás. Você se lembra que Raquel furtou os ídolos do lar de seu pai? Furtar sempre foi errado, não é só a partir de Êxodo 20, tá certo? Você tem também não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que é o 9º mandamento. Mentir sempre foi errado. Satanás, a serpente, mentiu para Eva. Jacó era um enganador. Sempre foi errado mentir. Então, não é só a partir de Êxodo 20 que os 10 mandamentos existem. Eles sempre existiram como conceitos que Deus transmitia para aquelas pessoas naquela época, mesmo que não existisse nada escrito. E você tem o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o seu servo, a sua serva, o seu boi, seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Aqui, no 10º mandamento, você tem a questão do contentamento, você não ter inveja dos outros. Bom, no 10º mandamento nós vemos o catecismo fazendo uma interferência. O catecismo católico divide o 10º mandamento da Bíblia em 2. Por quê? Porque ele subtraiu o 2º mandamento da tábua dos 10 mandamentos. Então, para não ficar só 9 mandamentos nos 10 mandamentos, ele dividiu o 10º. Então ele diz assim: não cobiçarás a casa do teu, ou a mulher do teu próximo, acho que é, e não cobiçarás as coisas do teu próximo. Então, se fosse assim, deveria existir aqui também o 11º, o 12º, o 13º, porque fala aqui, além da mulher,
e da casa, fala o servo, a serva, o boi, o jumento, qualquer outra coisa que pertença ao teu próximo. Mas o catecismo aqui fez uma interferência que eu não considero correta, tá certo? Então, não há ali coerência nessa parte do catecismo. Uma coisa importante, quando eu falo da subtração do segundo mandamento, eu me refiro à adoração de imagens. Então, muitas pessoas, logicamente sinceras de coração, querem dizer que não adoram imagens, apenas veneram imagens. Não prestam culto para imagens, apenas homenageiam, né? Ou veneram imagens. Eu tenho um catecismo aqui em casa e você vê o catecismo também organizado por parágrafos. É bem interessante a leitura do catecismo, é fácil de você se localizar dentro do catecismo, foi muito bem estruturado. E ali você lê no parágrafo 2112 e 2113 que é errado adorar e venerar estátuas, tá certo? Então, não devemos venerar, porque venerar é uma coisa errada. O catecismo diz isso. Só você ler o parágrafo 2112 e 2113. Agora, os parágrafos 2131 e 2132 dizem que aquelas imagens recebem cultos. Então não adianta um católico dizer que não é um culto, porque o próprio catecismo fala que é um culto às imagens, tá certo? Então, assim eu deixo clara a questão da segunda tábua dos 10 mandamentos e observo que as igrejas evangélicas e pentecostais, na minha opinião, infelizmente, estão seguindo mais o catecismo do que a Bíblia em relação aos 10 mandamentos. Porque se parar para analisar exatamente o que diz os 10 mandamentos, a opção dos evangélicos, dos pentecostais, está sendo seguir as alterações que a Igreja Católica fez. Então, você imagina só se quando você exigir de um filho que ele te honre, ele olhar para você e falar: mãe, a lei foi abolida, né? Ou se você exigir da sua esposa fidelidade, ela olha para você e fala: meu amor, meu marido, a lei foi encravada na cruz, né? Fica complicado, né? Você seguir esse padrão, porque na verdade foi abolida só quando fala do sábado. Foi encravada na cruz só quando fala do sábado. O resto, todos os mandamentos são intocáveis, são intocados, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que perceber, que você possa abrir o seu olho em relação a isso aqui, tá bom? Então, todos os mandamentos, você tem ali até mesmo ofertas de dinheiro, né, de renda para você não guardar. Vamos pegar aqui por alguns exemplos, né? Um sacerdote de um templo budista poderia falar: não, eu não posso observar o primeiro mandamento, né? Porque é a minha profissão, eu vou deixar de alimentar meus filhos por causa do primeiro mandamento, né? Ou então o dono de uma fábrica de imagens, né, vai dizer assim: pois é, mas eu trabalho com isso, é um trabalho honesto, não estou fazendo mal para ninguém, né? Como é que eu vou largar minha fábrica agora, né? Então, aí a gente tem aqui o quarto mandamento, né? Um operário dizendo assim: eu não posso deixar de trabalhar no sábado porque eu preciso cumprir, né, com os meus compromissos, né? Eu tenho que ter esse emprego. Um pistoleiro, uma prostituta que faz faculdade, né, uma faculdade cara, um ladrão que não teve oportunidade na vida, eles vão dizer assim: eu não posso guardar o sexto, o sétimo, o oitavo mandamento. O estelionatário que mente, né, vai dizer assim: eu não posso guardar o nono mandamento. Entendeu? Então, todos esses casos aqui têm a ver com interesses financeiros. E a gente não pode aceitar um interesse financeiro para querer dizer que pode quebrar a lei. Para encerrar, eu quero dizer que a lei transcreve o caráter de Deus. No primeiro mandamento, você tem aquelas regras porque Deus é único. No segundo mandamento, porque Deus é extraordinário, é belo, fora das coisas comuns.
No terceiro mandamento, você tem ali Deus com um nome de valor, um nome poderoso, um nome que tem reputação. No quarto mandamento, você tem o sentido de que Deus é o Criador. No quinto mandamento, você tem a questão da honra, da reverência, da família. No sexto mandamento, você tem ali o princípio de que Deus é vida. Depois você tem o princípio de que Deus é fiel, é honesto, é verdade. E no 10º mandamento você tem o princípio de que Deus é contente, nós temos contentamento, temos que ter contentamento, né? E aí a gente vê em Malaquias capítulo 3, verso 6 e Tiago capítulo 1, verso 17, que Deus não muda, nele não há sombra de variação. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não aprendeu nada, Deus não evoluiu. Que você possa aceitar essa realidade acerca de Deus, acerca dos 10 mandamentos. Não é uma doutrina de uma igreja, é um ensinamento da Bíblia. E com certeza, para te ajudar. Todas as regras da Bíblia são para proteger você e para a tua própria felicidade.